Não adianta, ainda não consertei, gente. Muito bem, vamos começar hoje nosso segundo Desencontro 2024 com uma atividade muito nova, que é fazer comentários sobre a gravação que a gente deixa na semana, não, na semana que tem o vazio, na semana do buraco, que a gente não se encontra. E eu quero também, ao começar, dizer que eu gostaria de fazer todos os dias, apresentar pelo menos 2 pessoas do nosso grupo, apresentar do meu jeito e deixar as pessoas se apresentarem. Então, eu vou aproveitar que o Simon está aqui. O Simon está de férias, gente! Entendeu? E aí, quase que matou reunião, né? Né, Simon? Ele tá pulando feito sapinho para dar certo e de estar aqui com a gente. E Rejane, idem. Então, eu quero apresentar a Rejane, a minha Rejane e o meu Simon. Vou apresentar os dois para vocês. E aí eu quero que cada um se apresente no sentido de o que você quer dizer de você para a gente, né? E a gente vai até começar com o Simon, porque primeiro, first, the gentleman, a gente pode mudar tudo, porque ele tem que fazer essa reunião daqui a pouco lá na universidade, lá na faculdade que ele trabalha. Então, eu quero apresentar para vocês um dos membros do nosso grupo. Ele não é fantasma, certo? Ele nos ouve, e o Simon é uma pessoa querida de muitas maneiras, né? Querida porque é um homem no mundo psi, o que muito me agrada. É um grande psicólogo, chegou aqui do Acre, né? E ele é sobrinho do meu ex-marido, ele é Ferraz. E é uma pessoa que me conheceu na minha casa, na minha vida como ela é, e a gente já se encantou desde então. São 8 anos, eu acho que você está aqui há uns 8 anos, né? E ele chegou recém-formado, recém-formado, fez a carreira dele aqui, né? É cidadão goianiense, já recebeu aquele diploma lá da Câmara dos Vereadores, pode contar direito para a gente. E é um neuropsicólogo, então fez a especialização e é um profissional porreta, né? E de uma grande sensibilidade. Então, esse é o Simon, que eu queria apresentar para vocês. Agora, Simon, você pode se apresentar e depois eu vou apresentar a minha Rejane para vocês também e a gente vai começar o bate-bola. Pode ligar o seu microfone. Tá aí. Obrigado, Luciene. Obrigado pelas palavras. Não sei nem o que dizer, né? Somente vindo de você. Mas você é uma das pessoas que me ensinou a aceitar, né, elogio. Então, não vou fazer aquele personagem de não é nada, né? Você me ensinou a apropriar disso, né? Bom, pessoal, como a Luciene falou, eu me chamo Simon Ferraz. Sou neuropsicólogo, sou especialista em análise do comportamento aplicado para autismo e deficiência intelectual. Desde que eu iniciei minha faculdade, quando eu tive lá uma disciplina de neuroanátomo, eu me apaixonei pelo cérebro e quando eu formei, a neuropsicologia começou a ficar mais forte, digamos assim, porque quando eu iniciei a faculdade não se falava muito ainda em neuropsicologia, pelo menos lá na minha, não tinha nem estágio ainda, né? E quando eu vim para Goiânia foi justamente para buscar uma especialização em neuropsicologia, porque eu me apaixonei pela possibilidade de usar a psicologia para mudar o cérebro, né? E a neurociência, essa é uma grande informação, talvez, do século XXI, que a neurociência trouxe, né? Alguns já haviam falado isso no século XX, mas ficou muito concreto no século XXI, que o nosso cérebro muda a todo momento conforme as experiências que a gente tem na vida. E o processo terapêutico, ele é ressignificar, né? É pegar emoções. Eu sempre costumo dizer isso, né? Que não é papel da psicologia acabar com o sofrimento no mundo, porque o sofrimento ele existe em menor e maior grau.
mas é nosso papel mediar conflitos para estar ressignificando. E eu sou um apaixonado pelo que eu faço, usando sempre como fundo aí, assim como a professora Regiane também, né, o cérebro humano, mudando experiências, ressignificando sentimentos, criando novas perspectivas. E a minha história com a psicanálise, ela é, sem dúvida nenhuma, 98% através da Luciene, porque quando eu formei, eu fui um decepcionado muito grande com a psicanálise. Aliás, Principalmente a lacaniana, né? Ela que... aliás, quando eu formei, quando o professor de estágio, né, quem aqui vai querer psicanálise? Ainda assim, era uma grande maioria das pessoas que levantavam a mão que eu para o estágio da psicanálise. Hoje, eu do outro lado, como professor, quando a gente pergunta no estágio, pouquíssimas pessoas levantam a mão para psicanálise. Porque essas pessoas, esses alunos, eles têm ainda a imagem da velha psicanálise, digamos assim, né? Ou da psicanálise contrária do que talvez a Luciene acredite, que é aquela coisa, eu até brinquei uma vez aqui nesse mesmo grupo. Eu falei que eu tinha a impressão que a psicanálise era uma coisa meio assim, nossa, a gente tem a resposta da vida, mas vamos ficar só entre nós aqui, não vamos falar para os outros. E se for para falar, vamos falar muito difícil para ninguém entender, né? E aí fica uma espécie, como diria o Woody Allen, né? Uma espécie de masturbação intelectual ali entre algumas pessoas, né? E não passavam isso para o mundo. E a Luciene me mudou totalmente essa perspectiva, porque é uma intelectual, é uma mulher extremamente inteligente, bem-sucedida intelectualmente, mas que poderia totalmente se travestir desse personagem de falar difícil, né? Porque ela tem essa capacidade, mas não, ela fez um caminho totalmente contrário, né? Uma psicanálise mais democrática e que eu também aprendi a me apaixonar por causa disso. Então, basicamente, a minha história é essa, né? Principalmente aqui com o grupo. Ai, que delícia! E agora vamos para a nossa segunda convidada, que é a Rejane. Eu costumo dizer assim, a Rejane é a neuropsicóloga mais psicanalítica que eu conheço. Ela é uma baita psicanalista, vocês vão ver ao longo das gravações, ela me cutuca e ela se coloca, né? Tem hora que a Rejane que me puxa para psicanálise, gente. Eu tô lá na dopamina e vocês vão prestar atenção, vocês vão ver. E ela pega e puxa o negócio para psicanálise e é uma profissional, né? Uma grande professora de neuro no Brasil todo, né? Simon tem a maior admiração pela professora Rejane, vocês vão ver que ele fala isso ao coraçãozinho. Nós temos uma profissional extremamente bem-sucedida, né? E eu posso dizer assim, talento, de um talento para os insights, não é, Rejane? Então ela vai, né? Ela vai também compartilhar o cérebro dela, o caráter dela, né, com a gente. Então, Rejane, você se apresenta agora. Pois é, Luciene, que honra ouvir tudo isso, que honra estar aqui com esse grupo todo. Algumas pessoas aqui eu já conheço, eu estava fazendo as contas, se não me engano, já vão para quase 13 anos. Lu, Val, a Luciene, né, logicamente, que começou aí. Eu cheguei até a Luciene através da Teca, né, que era casada com meu tio, e eu tive esse grande privilégio. E eu me deparei com a Luciene numa época em que eu coloquei minha carreira em xeque-mate, porque, na verdade, eu estava colocando várias coisas minhas em xeque-mate. Mas eu não tinha a menor noção para onde a Luciene me conduziria. E eu acho que ela... Enfim, Luciene, você teve você conseguiu promover em mim algo tão transformador, que eu apostei minhas fichas também nessa nova forma de olhar o mundo através da psicanálise. E eu também me entusiasmo muito, assim como você, o Simon, acho que muitas pessoas que estão aqui, a tentar fazer essa vinculação da subjetividade com como é que ela se manifesta organicamente, até onde a gente consegue entender, né, até esse momento. E fico muito feliz de poder estar aqui. Eu sou uma pessoa que eu não participo assistindo ao vivo,
mas eu me considero meio Caxias, eu assisto às aulas, assim, para valer, anoto e tudo mais, me divirto fazendo isso, tá? Porque aí eu vou encaixando na hora que for possível, mas eu realmente sou muito grata, Luciene, a tudo que você já propulsionou dentro de mim, que é um alcance que não tem como eu transformar isso em palavras. E eu me lembro, na hora que eu estava lendo esse livro, e eu pirei com a história, e eu falei, Luciene, tarará, e eu estava na Itália, Você estava e aí ela viajando me para mandou uma mensagem, aí eu gravei e falei assim, você não vai acreditar, eu tô na Itália, eu tô pirando a cabeça aqui, tarará, e a gente teve uma situação assim super bacana, e eu espero que a gente, né, tenha trocas muito legais, porque é um conhecimento bom de se ter e que a gente traz para o dia a dia, e mais uma vez, a lá Luciene, que é transformando o conhecimento da maneira aplicada ali e para usufruir. Obrigada, é isso. E obrigada pelos presentes que você nos dá sempre que você posta os seus estudos, né? É essa troca, como diz o Lacan, que a gente põe de si naquilo que a gente está estudando. Lacan pedia para as pessoas que estudavam ele para colocarem de si. Né? E a gente colocou muito, e ela é a mãe dessa criança, ou o pai dessa criança, que é esse livro, né, dentre vários de dopamina, que a gente pegou de cabo a rabo, de cabo a rabo. Vocês vão ler com a gente esse livro, quem quiser comprar, ler paralelamente. Então, eu vou deixar uma pergunta, porque agora vamos para o bate-bola do conteúdo dessa primeira parte. A pergunta que eu quero deixar para a gente poder no final, eu gostaria de ouvir quem tiver a fim de dizer. A pergunta é o seguinte: é a pergunta para a cooperativa cerebral. A pergunta é: por que e para que estudar a dopamina? Por que e para que estudar a dopamina para se bem viver no século XXI? Vai ficar essa pergunta. E nós vamos para o bate-bola. Vocês, então, pessoal do grupo, né? O que vocês querem comentar? Podem perguntar, podem dizer o que chamou a atenção de vocês. Então, vocês assistiram 30 minutos, né? E que teve alguém que me ligou e falou, Luciene, eu levei o maior choque, que terminou depressa demais. Eu pensei que tinha ido uns 5 minutos. E aí, 30 minutos, falei, nossa, isso é elogio, gente, isso é elogio, né? 5 minutos? Então, o que vocês têm a dizer, a perguntar, a comentar e dizer para a gente o que é que tem alguma novidade, o que vocês aprenderam? Cooperativa cerebral, vamos trocar as nossas impressões? Quem quer falar, em primeiro lugar, sobre a dopamina, sobre aquele vídeo, né? Ou alguma coisa a mais? Como diz alguém quer falar? Como diz a Núbia, nós no goianês. Já que eu fui citada, Ah, eu estou ah, sem imagem, porque está chovendo muito aqui, acho que a minha internet não está 100%, não. Mas eu fiquei muito impressionada com a associação da pulsão com a dopamina. E nos nossos estudos de pulsão, acredito aqui que a gente está falando, está na mesma página, né? Porque somos todos aqui componentes do grupo, acompanhamos esses estudos de pulsão aqui juntos, né? E misturados. Eu acho que eu tenho para mim a noção de pulsão como ela sendo acéfala. Mas eu fiquei muito impressionada com essa associação com a dopamina, porque a dopamina é a partir da conexão dos neurônios. Ela, se você for pensar assim, a grosso modo, para mim que sou leiga, não sou neuropsicóloga, não sou neuro coisa nenhuma, você pensar que a pulsão é acéfala e que a dopamina se dá a partir dos neurotransmissores no nosso organismo, e essa associação, quanto elas são
trilham um mesmo caminho para um efeito no nosso organismo, no nosso comportamento, eu fiquei muito impressionada com isso, de eu ter essa noção da pulsão ser acéfala, ou seja, ela é aquele motivacional, aquele impulso que não passa pelo cérebro, ou seja, é alheia às conexões, a esse tipo de conexão que a dopamina faz. E o quanto elas são semelhantes e até associadas, né, no vídeo ficou bem claro isso. Eu falo que da trinca, né? A trinca é RSL, Rejane, Simon e Luciene. Não é real, simbólico, imaginário, gente. Eu estraguei tudo. Tem que botar o L. Então, eu sou a psicanalista. Os dois são neuros. Então, vamos ver aí os dois. Eu vou falar uma coisa e vocês me dizem se eu aprendi certo. Por quê? Na verdade, então, pulsão é impulso, é energia, né? E a gente estuda na psicanálise, e aí a gente pode pensar, Rejane, no circuito curto, não no longo, que existe, a dopamina é movimento, ela nos faz movimentar. E se for um movimento, assim, explosivo, impensado, então, pulsional, acéfalo, é a dopamina do desejo. O que nós vamos apresentar para vocês é que tem a dopamina do controle, que é outra, porque, na verdade, é um neurotransmissor do movimento. E aí, esses nossos estudos, esse livro nos permitiu isso. Então, é sim pulsional, mas é mais ainda. Simon, Rejane, respondi, vocês podem falar. Sim, sim. Ô, Núbia, e você teve uma sacada muito legal. Nos próximos vídeos, a gente vai mostrar o que é o circuito curto, o circuito longo e tudo mais. Mas esse de impulsionar a gente, né? E aí a gente tentando casar, então, com o que a gente pensa que poderia, né, associar com a psicanálise, que é a dopamina, ela se propõe, ela é o que nos impulsiona a fazer aquilo que eu estou partindo do princípio que vai trazer garantia de sobrevivência ou tentativa de sobrevivência e prazer. E aí que vem a grande história, quando você fala assim, mas o impulso não é acéfalo e tudo, vamos pensar. Eu posso fazer tudo isso de uma maneira muito inconsciente mesmo, muito às cegas. E aí a ideia é, mesmo uma pessoa, olha que maluqueira, mesmo uma pessoa que ache que esteja sendo estratégica com alguma coisa, dependendo do que impulsiona ela a fazer aquilo, ela ainda está às cegas. Como se fosse assim, deixa eu tentar dar um exemplo. Vamos lá, naquilo, né, das nossas relações lá primárias, a Luciene reforça isso nesse primeiro vídeo, né? Então, vamos imaginar que foi que eu abocanhei ali a projeção de você tem que, sei lá, você é bonita, alguma coisa. Então, eu vou ter valor eu sendo bonita, sei lá. Eu fico tão fissurada em ir atrás de cumprir com isso, que aí é esse impulso, a dopamina está nesse impulso. Vai ser bonita, minha filha. É isso que te garante um lugar no mundo. Vai. Então, se eu achar que ser bonita é engordar, eu vou engordar. Se eu achar que é emagrecer, eu vou emagrecer. Se eu achar que é me pintar, eu vou me pintar. Se eu achar que é ficar careca, eu vou ficar careca. Se eu achar... Entendeu? Ela nos impulsiona de uma maneira que a gente segue adiante tentando atingir o inatingível muitas vezes. E esse achar, nós temos que lembrar, é que veio da relação com o outro. Se é me pintar, ser gorda, ser magra, ser alta, veio do outro. E aí, a Sara, esses dias, veio com essa... Depois que ela viu e ficou muito impressionada com a gravação, ela falou assim, nossa, então, vamos ver se eu lembro. Ela falou assim, quer dizer que nós não temos instinto, porque o instinto é forte e já vem pronto. Nós temos um instinto construído. Eu falei, é isso, é isso. A ideia da pulsão, ela é tão forte na nossa vida
que ela nos leva a fazer algo, então é uma força como instintual. E alguns anos atrás, na psicanálise, se usou muito essa expressão, a instintivação da pulsão. Isso já foi falado. Então, é um instinto construído, um comportamento, é algo que a gente faz no automático, com uma força enorme que toma conta da gente, nos aprisiona, e a gente vai na análise, inclusive, para ir além disso, não é? Simon, você quer falar alguma coisa em relação a esse... Não, eu acho que é isso mesmo, né? A palavra impulso, ela cai muito bem aqui no nosso debate, né? E aí a gente está tanto século XXI, por que que a gente fala tanto de dopamina hoje? Justamente por causa do nosso comportamento impulsivo, que gerou, sem dúvida nenhuma, até comportamentos muito perto do patológico, justamente por causa dessa busca incessante sempre, né? Então, pegando o exemplo que a professora Regiane falou, se o meu valor é ser bonita, então eu vou fazer de tudo para ser bonita. Só que ou dois, ou cinco, ou 10 falar que ela é bonita já não está bastando mais no mundo moderno. Ela vai buscar essa validação cada vez mais e muitas vezes gerar um sofrimento, né? Isso. Então, vamos lá. Quem mais quer fazer um comentário daquilo que mais pegou para vocês, que interessante, né? Do vídeo. Eu queria, porque eu acho tão interessante, importante isso, né, da psicanálise, beber de várias fontes, né, quando você fala aí, né, que você estava assistindo essa aula sobre arte, então isso fala, a psicanálise fala, né, e a gente sabe disso, e aí essa ideia do corpo físico e do corpo psíquico que está presente nesses estudos, né, para a gente não ficar dizendo que as coisas são apenas de um corpo, é de um encontro de corpos que nós temos em nós. E aí a Regiane falou uma coisa que eu achei muito interessante lá no vídeo, que ela fala assim, que a produção é muito pequena. É algo tão importante, mas com uma produção tão ínfima. Então, e a gente sabe que tudo que é raro nos é caro, né? Então, isso para mim, nessa questão do corpo físico e corpo psíquico, né, de que maneira isso, essa raridade, faz com que seja ainda mais forte, mais intenso esse impulso, essa pulsão. E a raridade, para quem não lembra, é um neurônio que produz dopamina para 2 milhões que não, neurônios. Não é isso mesmo, gente? Isso. Então, é raro, e também é raro pelo motivo que o Simon colocou, e pelo que a psicanálise fala, que eu comento lá do tal do gozo mortífero, é o pavor do excesso, porque o excesso é mortífero. E aí a gente pode, para buscar ser bonita, né? Tinha um analisante que chegou, isso não é agora não, gente, há 15 anos atrás, agora é comum, com 23 cirurgias plásticas no corpo dela, 23. E ela dizia que não dava conta de parar, e etc, e etc. Então, é o excesso que é perigoso. Então, mamãe natureza, a nossa evolução nos dotou de que é o que a Regiane chamou a atenção. Gente, olha só, se é pouco, tem uma razão de ser pouco. É para usar, né? Vamos pensar assim, usar na justa medida, igual tempero, igual pimenta. Vamos pensar, gente, vermelho igual pimenta. Põe demais, não. Põe demais, não. E aí, o que mais? Quem quer comentar mais alguma coisa? Eu queria fazer um comentário, eu não sei se foi falado, porque esse caso está um dilúvio, a internet está caindo toda hora. Mas uma coisa que eu achei muito interessante também foi quando a Regiane falou da questão da dopamina. Eu pensava que ela era a recompensa, quando eu consigo fazer alguma coisa, aquilo ali me dá a sensação de prazer. E não, ela é a mola que impulsiona a fazer algo. Achei, assim, mudou totalmente a maneira com que eu via, né, essa ação da dopamina no nosso corpo. Isso, do desejo. E o título do livro é esse, a dopamina, a molécula do desejo. Desejar é querer, realizar é outra coisa. Eu acho que ficava aquela impressão, né, Sara, eu também, de que era o fim, que era, né, o fim e ela é o meio.
Vocês viram a frase de término, né? Que eu e o Alessandro fica lá sofrendo comigo. Gente, vocês não sabem o que esse homem... Alessandro corta bem aqui, entendeu? Então, vocês lembram que foi cortar nessa frase amarela, né? Como é que é? Você lembra, Rejane? A dopamina é o começo, não é o fim. É mais ou menos isso? Isso. E aí, voltando aqui, Luciene, quando você fala assim, né? Por que estudar isso no século XXI e tal? E a gente pensar, né, que o nosso aparato biológico, ele já enfrentou vários contextos. Então, a gente ter tanta força, porque ela também, gente, ela vai nos impulsionar para muita coisa boa, para muita realização. Então, aquilo, a Belém falando assim, a Luciene indo fazer um curso de arte segunda-feira, ela foi impulsionada por uma coisa, um desejo vivificante, vamos chamar assim, sabe? Muito legal. Aí só que a gente tem já teve uma era em que a gente realmente precisava ter uma força muito presente ali para nos conduzir à sobrevivência. E hoje essa força continua com muita intensidade, mas o alcance é muito imediato. E isso reforça ainda mais a força da dopamina. Não sei se o Simon quer falar algumas coisas, a gente vai falar da questão dos vícios, das drogas lá na frente, mas assim, quanto mais rápido, né, o efeito do acesso da consequência, assim, mais fortalecida fica a via dopaminérgica. Então, e aí a gente dá conta de administrar melhor, de conduzir melhor a força que impulsiona para a gente não ir para o aspecto compulsivo, vicioso e tudo mais, é uma grande demanda do século XXI, né? É por isso também que a atenção plena, né, a técnica aí da própria, dentro da psicologia se tornou tão importante, porque é a coisa do sentir prazer com o que você tem no momento, né? É o gozo com o que você tem no momento, porque a dopamina em excesso aí, se a gente não frear ela, como a professora falou, ela vai querer sempre mais, sempre mais. A gente vai falar também em alguns vídeos aí sobre isso, né? E vai chegar uma hora, inclusive, que ela vai se contrapor contra ela mesmo, né? Esse emaranhado aí complexo que é o cérebro. Então, essa atenção plena, aproveitar o que a gente tem, ela é muito importante para conseguir fazer essa dosagem, não só da dopamina, mas também de outros neurotransmissores. Porque é justamente por ela ser essa mola e propulsora da nossa vida, mas também ser tão rara, é que as coisas mundanas, digamos assim, elas podem prejudicar tanto. Imagina, né? A cocaína. A cocaína ela é capaz de ativar o sistema de recompensa do cérebro em até 100 vezes. Ou seja, é 100 vezes mais dopamina, é 100 vezes mais motivação, é 100 vezes mais felicidade, que você não consegue ali por vias normais. E aí eu sempre costumo dizer isso, né? Não é que o nosso cérebro é preguiçoso, ele é inteligente. Se você vai dar uma substância que vai ativar de forma tão forte aí esses neurotransmissores, ele vai querer aquilo cada vez mais. Então, se a gente não tiver essa autorregulação, é por isso que eu falo que a grande palavra do século XXI é automonitoramento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é entender que a gente não tem controle nenhum sobre o meio circundante a nós, mas nós podemos ter esse automonitoramento, conseguindo aproveitar o que nós temos, vivendo o presente e conseguindo dosar isso de uma forma mais assertiva. E se a gente for pensar em Lacan, tá vendo que acaba que é muito semelhante, né? Automonitoramento, tem outras palavras, autogestão, né? Savoir-faire, saber fazer a cada momento, né? Saber, sou eu, não é o outro que vai me falar o que fazer. E aí vem as palavras como responsabilidade, do George Forbes. Se a gente não tiver essa potência e essa posição de responsabilidade de dizer agora não, agora para. Por quê? Porque nós estamos num mundo, se a dopamina diz, exatamente como o Simon acabou de falar, cada vez mais, e é um mundo que te dá mais. A outra fez 23 cirurgias plásticas e se ela quiser fazer 30, ela pode, ninguém impedirá. Então, agora, eu gostaria que a Rejane desse uma explicação, porque essa é da alçada dela, só que vocês esperem que lá na frente nós vamos falar
de outro tipo, quer dizer, de outro funcionamento desse neurotransmissor que nos coloca em movimento. Ele pode nos colocar em movimento num circuito curto, que a gente fala que é esse loucão, ou num circuito mais longo. Então, esse mais longo tem freio, o carro tem freio, mas esse circuito do desejo, que é desejar, esse não tem freio, não tem breque, como a gente falava antigamente. Então, pensa num carro sem freio. E a própria história da psicanálise, que tem pavor do gozo mortífero, tem razão de ter medo, porque não tem freio. Aí quem freava? O super-eu, o grande outro, né? As regras da cultura freava de fora. E agora a gente está falando que tem algo... Aí, gente, vamos para o meu conceito de cessão, de ceder, né? A castração não veio de fora, a cessão vem de dentro, o não vem de dentro. E aí a Regiane vai falar para a gente desse pontinho importantíssimo que o Simon também falou, que é a dopamina e as AAs, essa coisa de correr atrás e de usufruir. Então, eu não sei se todo mundo já conseguiu assistir o videozinho, né? Mas o livro traz isso de uma maneira bem didática, porque ele fala assim: a dopamina é o neurotransmissor que nos impulsiona para aquilo que a gente não tem alcance. Então, ele dá até o exemplo. Se eu estou aqui e vejo... Se eu tenho em cima do meu colo várias laranjas, a dopamina é aquela que vai me fazer olhar lá naquele pé da laranja, lá naquela bem alta e falar assim, nossa, mas aquela lá tá tão bonita, como é que eu pego ela? Então, ela é aquela que me faz ir atrás do que eu não tenho. Por outro lado... Como é que eu pego ela? Olha que frase importante. Como é que eu obtenho essa laranja? Isso é importante, os caminhos também. Uhum. E tem os neurotransmissores que o livro traz como AAs, aqui e agora, que são aqueles neurotransmissores que também falam para mim assim, nossa, que delícia eu ter essas laranjas aqui, ai, eu estou sentindo o cheiro dela, ai, que bom, ai, eu estou pegando, acho legal, estou degustando. Então, tem também os neurotransmissores que vão fazer essa curtição, né, do que eu tenho aqui. Ok. Pode falar das vias, Luciene? Sim. Sim, a gente já vai jogando essas sementes. Tá bom. Porque aí, na verdade, no nosso cérebro tem 4 vias de dopamina, mas o livro, ele afunila, que é o mais importante para nós, em 2 vias. Então, ela tem uma via que a gente, né, depois colocou como via curta, que é essa via que impulsiona, que traz ali a força propulsora, o impulso mesmo. Essa via, ela tem ali, ela vai do mesencéfalo, tá uma chuva, gente, com tanto... É aqui também. Do mesencéfalo, né, a produção ali do mesencéfalo para o sistema límbico, que é a nossa região ali mais associada muito associada às emoções. Essa é a via curta. Existe a via longa também. A via longa, ela também parte ali do mesencéfalo, mas aí é um circuito que vai dali até a região pré-frontal. Porque aí, lá na região pré-frontal, que é uma região que é desenvolvida na gente depois, porque o cérebro se desenvolve de dentro para fora, de trás para frente, é uma região que traz para a gente a capacidade, por exemplo, de planejar. Mas aí, de novo, ele planeja de acordo com aquilo que ele acha que vai trazer o resultado que ele quer. Não significa que seja um bom planejamento. Não. Pode ser que o plano que ele tem, vou pegar essa pessoa da Luciene, o plano dela é, não tá bom? Próxima cirurgia. Não tá bom? Próxima cirurgia. Então, mesmo a via longa, que teoricamente a gente fala lá, então tá planejando, a gente já associa que o planejamento é bom. Não, o planejamento pode ser super cacaricado, pode ser super contaminado com essa repetição pulsante e a pessoa acha que não, mas aí eu tentei fazer a correção do nariz, não deu certo, então capaz que é porque eu tenho que fazer a correção da bochecha. Não deu certo, então capaz é porque eu tenho que fazer a correção do queixo. E aí, essa via longa, ela também é uma via que pode traçar os caminhos. Então, como é que eu pego aquela laranja?
mas ela pode trazer para mim uma recompensa real, ou ela pode simplesmente ser uma repetição, né, mais do mesmo, e a pessoa continua não tendo a percepção de que é bonita e tá bom e chega. Aí é que entra a questão da significação herdada na relação com o outro. E é isso que vocês têm que lembrar. Nós não estamos falando aqui que a dopamina, entendeu? Biologicamente, ela vai sozinha e faz essa coisa. Não, tudo isso, né, passa pela nossa relação com o outro, pelos automatismos, pelas significações. Então, e aí fica acéfalo, por quê? Porque fica repetido. Então, vamos imaginar que essa minha analisante, ela tem a frase que a define como feia. Você é feia. Ela pode fazer o que for, que ela vai repetir a frase eu sou feia. Ah, é porque ficou uma pintinha aqui, olha, atrás da minha orelha. E aquela pintinha fica tão grande que nem um ponto num vestido, um pontozinho, aí tem o defeito, ele fica imenso. E aquilo incomoda, e ela vai tentar parar de ser feia, porque ela está feia por causa da pinta. Aí ela tira a pinta e arruma outra coisa na sobrancelha, virou aqui, ó, essa sobrancelha aqui, ela é irregular. Ela é irregular, é a sobrancelha. Por quê? Porque tem uma impressão de ser feia e ela tem que achar onde está a feiura. Então, onde é que está a escravidão? Ela sempre vai achar feiura. E aí a gente pode pensar isso para N outros objetos. Mais alguma coisa, gente? Vocês querem perguntar para os palestrantes, né? Os fazedores dos vídeos? Ou querem comentar com a gente? Porque a gente está terminando essa parte para entrarmos em outra. Eu quero perguntar, Luciene. Hum. Assim, eu fiquei na dúvida se é a dopamina que nos move ou é nossas escolhas, as nossas vontades que gera a dopamina para a gente, digamos assim, ter essa pulsão? As nossas escolhas, vejam bem, isso é interessante. Se passa pelo outro o significado, e a Regiane falou várias vezes, aquilo que está registrado no nosso cérebro como sendo o que vai me dar o que eu preciso para sobreviver, nesse caso, poderia ser comida, ou poderia ser aceitação social. Então, quando a gente vai ver isso no detalhe. Então, vamos imaginar que para essa moça que está procurando ser bonita, porque aí ela vai agradar e ela vai ser protegida pelo grupo que falava que ela era feia, então ela precisa ser bonita, o que vai movê-la, o que vai fazer com que ela deseje fazer as cirurgias é um significado que ela tem. Então, o desejo, a gente estuda isso muito em Lacan, é o desejo do outro no começo da nossa vida. Então, é ele que nos leva. Agora, a dopamina é aquela que fala, é lá mesmo, vai lá que você encontra o que você está buscando, né? Mas o desejo vem da relação com o outro. Ô, Alessandro, Eu e aí tenho. essa colocação sua me vem bem assim, eu acho, né, que é isso aí, é tudo ao mesmo tempo agora. Então, porque tudo aquilo que a gente sente, que a gente pensa e tudo, tem uma representação orgânica. Até então, eu até falo isso, né, assim, eu recebi um conhecimento da psicologia de uma subjetividade, gente. Era a coisa mais maluca. Você entrava para uma aula de alguma coisa lá, de qualquer linha, abordagem, Gestalt, psicanálise, behaviorismo. Você via aqui. Aí depois você ia para uma aula de neuroanatomia, ninguém falava nada daquilo lá. Era tudo compartimentado. E eu acho que o que a gente está tentando mostrar aqui que é tudo junto ao mesmo tempo agora. Vamos pensar aqui no neurodesenvolvimento. A criança está lá, tarará. Aí, de repente, de alguma forma, ela vai detectando, né, o que querem de mim.
ela vai detectando. A partir do momento que ela fez alguma coisa e ela percebeu, opa, tem uma consequência legal, ops, circuito dopaminérgico ativado, é aqui o seu caminho, vão para lá. Então, no próprio desenvolvimento, né, orgânico, ela também está desenvolvendo a subjetividade dela. Aí vai sincronizando. Aí a dopamina fala, entendi por onde que eu tenho que ir. É só, então, eu ser aqui uma pessoa assim, assim, assada e tal. Então, continua, minha filha. É nesse lugar que você tem que ir. Vai, vai. Aí é a dopamina. Deu mais ou menos assim. É tudo ao mesmo tempo agora. Essa é a Legal. repetição na psicanálise. É o circuito funcional de repetição, né? E ela fica acéfala porque exatamente ela fica automática, né? Eu fiquei aqui pensando, depois que você consegue ressignificar, né? Nesse caso, a mulher entendeu a singularidade dela, que ela não precisa mexer, que ela tem a beleza, né, única e tal. Como é que remodela esse caminho? Como é que altera a configuração do cérebro? As novos circuitos, podem falar. Porque o que é bonito é a gente, e aí Érica Parlato, né? No começo da vida, nos primeiros 6 anos de vida, principalmente, a gente é cabeado, modelado. Então, se nós aprendemos português, porque nós nascemos no Brasil, vamos pegar o exemplo da língua, da língua. Então, porque nós usamos português. Se fosse na China, mandarim. Se fosse na Rússia, russo. E aí, depois, fica aprendido. Fica aprendido e a gente especializa, e é difícil aprender outros sons e outras línguas. Mas a gente tem um cérebro plástico. E aí tem a neuroplasticidade, quer dizer, qual é a dificuldade? Tudo que é aprendido na infância é para ficar. A gente tem que lembrar disso. Por quê? Porque tem que funcionar meio como instinto. Eu aprendi isso que está certo. Então, é aquela história, a pessoa que foi criada numa família que não se abraça, ninguém abraça. Todo mundo é distante e tal. A pessoa cresce e ela olha os outros se abraçando, ela tem uma vontade de ser assim, de abraçar, mas ela não dá conta. Ela fala, não dou conta, não dou conta, porque o circuito não é abraçando que a gente se vincula. Isso aqui não agrada nem um pouco. Não quer dizer que ela não possa reconfigurar. E aí vem essa coisa linda, essa relação intensa com o analista, né? Ou no apaixonamento. Por isso que a gente muda quando a gente apaixona, porque a gente encontra outro universo e fala, nossa, isso aqui, se eu não mudar, eu vou perder essa pessoa, então eu quero mudar. Existe uma força muito grande para a gente poder mudar em circunstâncias de transferência, de amor intenso, de ligação intensa, porque fica parecendo com a força da infância. Se eu não aprender isso, eu morro. Eu tenho que aprender a não abraçar, porque aqui não agrada. E aí conheço uma pessoa abraçante, apaixona, fica louco. Se não aprender a abraçar, vai ferrar, vai perder a pessoa. A pessoa arruma força lá entendeu? Do fundo do poço e aprende a abraçar. Ou seja, faz uma neuroplasticidade. Muda a configuração do cérebro? Muda. Eu adoro escutar o Simon falar isso, né? O nosso cérebro muda o tempo todo. Depois que nós terminarmos esse encontro aqui hoje, vocês todos, nós todos, estamos com o cérebro diferente. Fizemos conexões que a gente não tinha. Então, em pequena ou grande monta, o nosso cérebro se reconfigura o tempo todinho. Para quê? Né? Para poder viver cada dia como um dia novo. Gostaram? E são basicamente duas coisas que tornam o nosso cérebro diferente um dos outros, né? A capacidade hereditária dele, a hereditariedade, mas principalmente as experiências. Por isso que nós reagimos diferentes ao mesmo estímulo. Sei lá, eu posso pôr aqui uma música do Chico Buarque e algum pode se emocionar, outro pode chamar esse comunista e xingar, enfim. É o mesmo estímulo, mas que vai causar sensações diferentes. Vai causar, inclusive, a movimentação dopaminética diferente. Apesar de ser o mesmo estímulo, porque é justamente o nosso cérebro ele vai se baseando nessa construção muito subjetiva. Eu falo muito isso para meus alunos,
que vão trabalhar com neuropsicologia ou no estágio, porque com a neuropsicologia a gente acaba trabalhando muito com patologia, não tem jeito, né? Então, principalmente patologias, a professora Rejane, especialista em idoso, né, demência, mas a gente também acaba trabalhando muito com neurodesenvolvimento, por exemplo. Às vezes a gente vai atender 5 crianças com autismo ali no mesmo dia, que são crianças que têm características diagnósticas muito parecidas, mas que são crianças absolutamente diferentes uma das outras. Porque com uma você vai ter que fazer aquela voz de tiozinho, brincalhão, com outra você tem que ser mais firme, porque uma aceita o toque, outra não. E por que isso acontece? Porque, muito embora elas compartilhem a mesma patologia, a mesma característica sintomatológica, elas são crianças que tiveram experiências diferentes. Porque em uma o pai bate, o outro pai dá só afeto. Uma tem uma condição socioeconômica muito boa, a outra nem tanto. E tudo isso vai modificando a percepção que essa criança tem no mundo. Porque uma coisa muito importante para o cérebro é a forma como a gente percebe o mundo. É a forma como a gente integra o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente come, o que a gente cheira. Essa é uma parte muito importante para o cérebro. Então, a gente tem os mesmos estímulos, mas a gente tem percepção diferente sobre ele. Então, você pode ter tido, por exemplo, um cara que foi muito ruim na sua vida, você teve um relacionamento péssimo, 15 anos depois, você sente o cheiro do perfume dele, isso vai te causar uma sensação ruim. Ou seja, o teu cérebro vai associar o perfume com aquela experiência ruim que você viveu, porque ele integrou essa informação dessa forma. Do mesmo jeito que você... É aquela coisa, né? Será que comida de vó é a melhor comida do mundo mesmo? Será que a nossa avó era uma grande Masterchef? Ou é porque a casa da avó era repleta de afeto, ali tudo se podia, ali só dizia sim, e o teu cérebro associou tudo que foi vivido ali naquela época como uma coisa boa. Como você pode ter tido uma avó muito ruim, e só de ouvir falar a palavra avó, você vai causar uma sensação ruim. Então, basicamente, quando você ressignifica, você está construindo novas experiências para esse cérebro. Qual que é a ideia? Nossa, eu tive um relacionamento muito ruim, foi muito abusivo, mas o próximo pode ser bom. Não é porque o outro foi ruim que o próximo vai ser ruim também. Isso que é mais ou menos ressignificar. É você criar novas percepções, muito embora às vezes do mesmo estímulo. São 2 homens diferentes, mas, nossa, eu tive um relacionamento ruim com um homem. Então, não é que todos os homens do mundo vão ser ruins para você. E ressignificar parte disso. É você ter essa capacidade de se autorregular e conhecer a ti mesmo, né, é muito importante para criar novas perspectivas e criar essas ressignificâncias, né? E o cérebro vai se construindo assim, a todo momento, né? E esse ressignificar, vamos lembrar que é simbólico, é o recurso do simbólico. Então, eu quero falar 2 coisas, uma da Érica e outra do Lacan, para corroborar aqui o Simon. A Érica Parlato, ela diz assim, a percepção, as pessoas são ingênuas, elas acham que a criança vai perceber o que ela está mostrando. Então, ela fica mostrando um chocalho para a criança e a criança não está prestando atenção no chocalho, a criança está prestando atenção no esmalte vermelho que está lá, ou na ponta do nariz da pessoa que está... E aquela... Então, a gente também, essa coisa de perceber não é o que o outro nos mostra. E o Lacan, para pensar essa ressignificação, aquela história conhecida que tem no livro dele, que daquela judia que sofreu muita violência na Alemanha, e a Gestapo vinha às 5h30 da manhã para assustá-los, nananã, e aí o Lacan, e ela falava, e ela chegava naquela angústia, a Gestapo, a Gestapo. Aí um belo dia o Lacan levanta de uma vez, chega perto dela, passa a mão no rosto dela com carinho e fala que é Gestapo. Gestapo, em francês, Gestapo é a Gestapo. E Gestapo é um gesto na pele, de carinho. Então, isso ressignificou essa palavra que trazia uma sensação ruim, e foi o Lacan que fez isso com ela, o analista dela teve a força suficiente para virar o sentido, o significado. Então, gente, vamos para a próxima. A gente vai ter... agora, na minha viagem,
nós vamos ter 2 fins de semana sem o Zoom, e eu vou mandar para vocês, a cada semana, a gravação da dopamina, 2, 3, e a gente vai ter esse bate-bola menos longo, assim, porque nós temos os convidados, né? E vocês se preparem, porque quando a gente estava terminando, são 15 capítulos dessa temporada. A gente já está preparando uma outra temporada de um outro tema que nós não vamos contar qual é, mas tem a ver também com neurociência e psicanálise, logicamente. Então, quero agradecer os 2 aí que vieram hoje, né? E que estavam nas suas férias, e a gente continua agora. Acho que o Simon tem que ir para a reunião dele, né, Simon? Mas depois tem a gravação. E Ótimo. nós Beijo, pessoal. vamos. Tchau, muito obrigada. Obrigada. Eu quero retomar com vocês, e acho ótima essa ideia, assim, nós vamos sempre criando, inventando, pegando negócio. A gente estava falando, eu estava apresentando o meu Lacan para vocês, e a frase, eu vou ler essas frases das minhas inspirações. O que é central na teoria do Lacan é o objeto A, igual a separação-desejo. Objeto A igual a separação-desejo. As duas coisas. Porque é só separação que pode dar desejo. E a gente falou do noborromeano, do RSI. Ok. Real, simbólico, imaginário. Agora, separação. A palavra em psicanálise, nos livros, vocês sempre vão encontrar a palavra castração. Por quê? Porque a ideia de castrar um homem, né, do falo. Mas por que falo? É o que tem valor para a cultura. Vamos lembrar disso. O que tem valor. E, por falar no que tem valor, aí eu quero lembrar a música que a Belém nos trouxe, Todo Menino é um Rei, e eu fiz, hoje provavelmente não vai dar para eu apresentar, mas vocês fiquem com água na boca, porque a gente ainda tem o caso da Alice, gente. Vocês vão se encantar. Psicanálise na vida da gente. Então, eu vou deixar para falar dessa perda da coroa de rei que ninguém aceita. Então, quando eu falo a separação no real e que ninguém aceita, é a separação do corpo da mãe, é a perda do corpo, é o corte do cordão umbilical. A separação da gente como Sua Majestade o bebê, né, Alessandra? A Alessandra está fazendo as coroas para mim. Vocês vão ver de que são as coroas. Vocês estão achando que coroa é só de ouro, né? Então, é outro tipo de separação, de castração, que a gente perde o que tinha. A gente tinha o corpo da mãe e perdeu. A gente tinha a imagem perfeita e perdeu, né? E aí a gente pode perder também no simbólico? Pode. Que eu falo das insígnias, os badges. Como é que chama, gente? Badges? Aquilo que a gente põe? Crachá, não? Crachás. Os crachás simbólicos. Nossa, ela é psicanalista, ela é jornalista, ela é professora, ela é médica, né? São os crachás, e a gente pode perder nomes, lugares na vida social, no simbólico. Então, eu estou falando de castrações diversas, né? E que a gente tem, da mesma maneira que cada dia a gente tem um cérebro novo. Gente, vamos lembrar disso daqui para frente? Todo dia que eu acordo, meu cérebro é novo. Essa que é a verdade, entendeu? Ninguém vai, Rejane está aí para dizer, é verdade, é verdade. E Simon fala isso. Então, a gente vai passar por tudo, por castrações, ou seja, por separações, por perdas, mas também por ter novos úteros,
Gente, pelo amor de Deus, não deixa passar a oportunidade. Quando a vida te der um útero, entra nele, curte, entendeu? Gostosamente. Não perde, igual o Simon falou, né? Não perde a oportunidade de agradecer o elogio, mas também não perde a oportunidade de entrar nos úteros que a vida nos dá, que são situações, são coisas que naquele momento fazem a gente ter um bem-estar, igual quando a gente estava no útero, faz com que naquele momento a gente não está com fome, não está com frio, está bem no olhar de alguém, no abraço, em um livro que a gente está lendo, numa música que a gente está escutando, né? A Rejane usou falou, tomar banho ouvindo música, aproveita os úteros. Agora, então, eu vou, e aí eu continuo. O grande, então, vamos lá. O que eu tinha falado de Lacan, para vocês rememorarem. O Lacan dizia que não se interessava por questões de relacionamento homem-mulher. Mentirinha, né, gente? Seminário 20, vocês vão ver. Mas que ele se interessava por questões do pai, da cultura. Se vocês forem no Seminário 20, que o outro grupo está estudando, ele fala da cultura patriarcal e mais além, que ele chama de feminina. Então, ele fala da cultura falando de homem e mulher, sim, porque a cultura é patriarcal. E lembrar que o grande combate do Lacan a vida inteira, e é por isso, gente, que quando eu cheguei na Rue de Lille, número 5, eu cheguei lá e fui comprar um livro na Ali, que é uma instituição que é contra o Jacques Lamillard, tá? A instituição não aceita a eleição do próprio Lacan, porque dizia que Lacan não estava batendo bem na bola. Ele fez isso antes de morrer, anos e anos. Mas quem quer se enganar, se engana bem. E para o meu susto, eles conseguiram, na mesma rua, e um número igual. Então, o Lacan está no número 5 e eles estão no número 25. E o Lacan combate exatamente o imaginário. E o que ele buscava era achar formas de, com o simbólico, essa ressignificação que o Simon falou, com o simbólico, que a gente consiga sair do imaginário. Por quê? Porque no imaginário não tem mudança. Então, aquela história, namorou um cara, o cara foi ruim, então ela vai pensando, todos os homens são ruins. Isso é imaginário, gente. Isso é falta de mudança. Então, lembrar que o Lacan tem essa pinimba com o imaginário, porque o imaginário não permite mudança. Só isso. Como que o ser humano vai viver sem mudança se o mundo, inclusive o mundo, muda o tempo todo, mesmo nas cavernas? Porque aquela árvore que deu fruto o ano passado pode não dar esse. Aquele animal que eu caçava e tinha pode ter diminuído. Então, a gente, de fato, a cada momento, o mundo é diferente e a gente não pode ficar igual. Tá. Luciene, Oi. a mudança é dopaminérgica. Aham. E lembrar essa coisa da dopamina, gente, as pesquisas que se fazem, eu já tive analisante com depressão. Então, vocês podem pensar depressão como falta de dopamina? Sim. Agora, esse é o efeito biológico. Então, por exemplo, essa minha analisante, ela falava, eu estou do lado do telefone. O telefone toca, eu não encontro força para levar a minha mão e pegar o telefone que está do meu lado, e eu sentada no sofá. A mesma coisa a história do ratinho. O ratinho que se tira dele, né, a dopamina lá quimicamente, você põe a comida, se você botar na boca dele, ele come feito louco. Ele come, ele está com fome. Mas se ele não tiver dopamina, a comidinha está do lado dele e ele não pega. Então, quando eu falo que ela é uma molécula do movimento atrás daquilo que nos garante a sobrevivência. Ok. Agora, o noborromiano, que eu apresentei para vocês, vamos falar mais uma coisinha dele. Ele é a demonstração da composição de um sujeito para viver na cultura. Que junta aqueles 3 lados, né? Que alguém falou para mim, aquelas 3 versões
aqueles 3 níveis de funcionamento para a gente viver na cultura. Ok. Vou pegar um pouquinho do real, é só para trazer mais maneiras de pensar. O que é o real? Frase simples, gente. Anota no caderninho de vocês. Real é o que não sabemos o que é. Ponto. Para Lacan, o que ele chama de real não é realidade. O real, para o Lacan, é aquilo que a gente não sabe o que é. Uhum. E também o que não faz sentido, o que não foi simbolizado, o que não foi ainda representado, o desconhecido, o que tem o poder de nos surpreender, o inconsciente, a morte, o corpo. Tudo isso Lacan fala que faz parte do que nos surpreende, do que a gente nunca conhece. Aí você fala, o corpo, já expliquei para vocês, eu tinha falado. O corpo sempre, eu não sei como é que eu vou amanhecer amanhã de manhã. Eu não sei como eu vou estar daqui 1 hora. Então, o nosso corpo é sempre uma surpresa. Agora, eu vou só começar o que é imaginário e já vou passar para a Alice. É o seguinte, gente, vocês... Então, eu não estou falando qual é a pinimba do Lacan. Pinimba dele, ele tinha com o imaginário. Por quê? Porque imaginário é cola total. Eu e a minha imagem somos iguais. O mundo é o que eu penso que ele é. A pessoa está pensando o que eu penso que ela está pensando. Gente, é o lugar... A Belém deu uma balançada na cabeça assim, e se eu me engano, se eu não me engano, ela deu uma suspirada. Tipo assim, é isso mesmo, é isso mesmo. Gente, é a merda, mas também tem coisas boas, né? O imaginário é necessário na nossa vida. Então, vamos administrá-lo bem. Mas a grande questão é que ele não aceita mudança. Então, como é que a gente faz com alguma coisa que não aceita mudança? Né? Aí eu fico lembrando da Teca. Quebra os caquinhos e junta. Eu sou assim, eu adoro mosaico, gente. Eu sou apaixonada por mosaico. A gente mistura, né? A gente junta coisas que não são juntáveis, a gente junta. Agora, vou deixar só uma listinha para a gente começar, porque eu tenho aqui preparada para vocês algumas paginazinhas de esse funcionamento imaginário nas nossas vidas. Mas, para vocês não perderem o sono, que daqui a pouco vocês estarão dormindo, eu vou falar só a primeira listinha, que a lista é grande. Então, o imaginário, ele é, né, o registro, a dimensão da agressividade, do sofrimento. Eu até mudo. Geralmente, né, o que mais me pega é o registro, é a dimensão do sofrimento, da agressividade, da sujeição ao que foi visto, a sujeição ao que está fora de mim, é da reflexividade, é do apego colado, é do tudo ou nada, não tem intermediação, ou é tudo ou é nada, e é da escravidão ao meio, é da escravidão ao mundo de fora. Ou seja, é viver fora da pele da gente, tá bom isso? Né? Isso veio na minha cabeça agora e eu vou escrever, porque esse aqui não estava aqui, é viver fora da nossa pele. Vocês estão vendo que a gente vai, na hora que a gente vai conversando, nós estamos fazendo teoria. E por falar em fazer teoria, então, morram que eu continuarei a falar do imaginário da próxima vez, e se preparem, porque a missa é muito longa. E a Alice vai nos apresentar agora essa coisa que eu adoro de pensar assim, a psicanálise na nossa vida, como é que isso funciona, né? Ela não está nos livros. E aí, 2 títulos interessantes, né? Eu acho que foi a Lu que falou, quem foi? Não, a Lara, né? Nossa, gostei do título, né? Eu adoro o que eu odiava, né? E o outro é Transição Gostosa, uma coisa assim. Conta para a gente, Alice agora vai contar um caso clínico. E o caso clínico não precisa de fazer que nem o Bento da Sara, que ela teve que inventar um nome fictício. Então, assim, e já vou avisando vocês,
quando eu falo que eu adoro botar meus podres para fora, falar para vocês as coisas doidinhas que eu faço, os trem que não dá certo, porque isso, gente, é a vida como ela é. A gente não tem que ser perfeito mais para viver bem. Então, ela vai dar nome aos bois. E eu estou convidando vocês a irem por aí também. Conta para a gente os podres da vida de vocês. Vamos trocar nisso aí também. Vamos rir junto. Não vamos bancar os gostosos e os perfeitos, não. Então, Alice, está com você a palavra. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. A Luciene me convidou, me chamou para dividir duas experiências que eu tive aqui em casa com meu filho, porque eu estou nessa fase de descobrir a maternidade, né? Então, estou vivendo muita coisa nova. E a psicanálise faz a gente, pelo menos tem tido esse efeito em mim, eu fico tentando não me conformar com as coisas, tentar ter mais criatividade para lidar com as situações, para ter um resultado melhor, né? Um resultado mais leve. Então, e eu vou compartilhando isso com a Luciene. Já compartilhei muita coisa da minha vida com a Rejane, que a Rejane foi minha psicóloga há muitos anos. Sou uma fã número 1 da Rejane. Nossa Senhora, foi essencial na minha vida. Fez toda a diferença na minha vida. E agora eu estou sendo acompanhada pela Luciene, mas sempre lembrando também de muita coisa que eu dividi e aprendi com a Rejane. E aí, aconteceram duas situações recentemente com meu filho Thales. Ele tem 1 ano e 4 meses hoje. E eu compartilhei com a Luciene e ela pediu para eu trazer. A primeira foi que, há alguns meses atrás, ele parou de gostar de tomar banho, de um dia para o outro. A gente fez uma viagem, não sei se na viagem ficou com algum trauma de água, enfim, porque foi uma viagem para a praia. E aí ele começou a ter muita resistência para tomar banho, mas era uma resistência assim. Quando a gente ligava a água do chuveiro, ele começava a berrar, encolher o corpo, nada do que a gente fazia, assim, de coisas mais óbvias, né? Inventar uma história, cantar uma musiquinha, a gente jogava os brinquedos assim, colocava o brinquedo assim no box, na banheira, ficavam lá boiando, mas ele não se interessava por nada, não queria tomar banho. A gente dava banho mesmo assim, mas era um banho ruim emocionalmente para mim, para meu marido e para o Thales, né? Ficava uma coisa muito desagradável. Por Aí, isso tinha o odiar, né? O que ele odiava, porque ele odiava tomar banho. Eu odiava, assim, passou, assim, era uma coisa muito difícil do nosso dia, e ele toma banho 3 vezes por dia, então as 3 vezes por dia era essa história. E aí a gente conversa com o pediatra, conversa com amigos, e todo mundo responde a mesma coisa, assim, a grande maioria das pessoas. É normal, é uma fase, vai passar. E aí eu estava inconformada com isso, não é possível. Tudo bem que todo mundo passa por fases, mas parece que a gente está judiando mesmo dele quando ele está tomando banho. E Vocês estão aí, vendo que todo mundo dizia mais ou menos a mesma coisa, é isso que a gente chama de cultura, porque as pessoas têm um conhecimento universalizado, né? E aí ela caiu na besteira de falar com a analista dela a mesma coisa, né? E aí a analista dela não falou o que todo mundo falava, e foi aí que a coisa piorou, né, querida? a Luciane falou assim: sai do senso comum, Alice. Vamos ter mais criatividade. Enfim, e aí já tinha os brinquedos na banheira, né? A gente colocava, porque o que a gente pensa? Não, vamos brincar com ele e tudo, mas não adiantava, a gente só mostrava os brinquedos ali, Thales, olha os brinquedos, e ele continuava berrando. Até que um dia, trocando com a Luciene, né, e conversando em casa, a gente fez meio que um teatrinho, né? A gente falou, a gente é ela e o marido. Ela e o marido dela, o Eros dela, inventaram a
a solução, inventaram. E eu estou vendo um menininho lá junto com a mamãe Maísa. Ó, pode escutar a história, pode escutar a história. E aí? Aí a gente falou, Thales, quem você quer chamar para brincar com você na banheira, no banho hoje? Vamos escolher os amiguinhos. Aí a gente intitulou os de amiguinhos, né? Até hoje são os amiguinhos. E aí ele foi escolhendo os amiguinhos e a gente fazia um teatrinho, né? Vamos mergulhar, vamos com ele, antes de você entrar na banheira. E a gente mergulhava um por um, fazia um teatrinho mesmo. E aí só depois que ele entrava na banheira. E aí cada dia a gente ia aprimorando, deu certo. Hoje ele ama tomar banho. E aí, Mas a conta. gente não acomodou, porque às vezes, né, dá um atrito. Então a gente sempre, antes de tomar banho, fala: agora vamos tomar banho, vamos escolher os amiguinhos que a gente vai levar para o chuveiro. E aí a gente vai mudando. Cada fase dele a gente vai aprimorando e mudando Porque- essas experiências. É uma experiência mesmo, né, o banho. E não fica E é assim. isso, assim, foi Não, mas agora muito conta legal. aquele lado que eu acho bonitinho demais, que eu perguntei aí, passado umas semanas, eu falei assim, e ele gosta mesmo de tomar banho? Aí você contou aquela história que ele vem afastando, que eu achei bonitinho demais, como é que ele entra? Que quando ele entra no chuveiro, É no que você banho, falou assim, aí ele vem vindo de fasto, assim, e entra debaixo do chuveiro. e aí agora também a gente liga a cachoeira, que é o chuveiro, a gente fala que é a cachoeira. Aí ele pede para abrir a cachoeira, ele vai indo de ré, assim, com o corpinho, faz assim, ó, ele fica assim, deixando a água caindo. Ele ama essa Ele cachoeira. vai. Olha que lindo, gente. É. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa na vida de uma criança, ter transformado uma experiência com a água sensorial, e ele ficou mais autor de tudo. Ah, os amiguinhos estão tomando banho, você quer tomar banho com seus amiguinhos também? É um detalhezinho. E olha o detalhe, porque jogava os bichinhos tudo lá, só que já deixava pronto. No caso, a Érica ia adorar isso, e eu vou contar para a Érica. Por quê? Porque ele ficou mais autor, né? O Thales, e ele, então, ele pôde fazer algo. Isso eu chamo de desmame. E por falar em desmame, estou falando desmame no sentido, criou-se um caminho para ele dar conta de uma coisa que ele não dava. E por falar nisso, então, para encerrar a outra história, para a gente pôr eu falar assim, a cebola no bolo. Não, a cenoura no bolo. Não, como é que é, gente? A cereja. A cereja. A cereja. Nem cebola, nem cenoura. Cereja. Manda ver, conta essa outra história. A segunda que é já um vem desmame mesmo, de certa forma, né, Luciene? A segunda história eu tô gestante do segundo filho, ele vai nascer o mês que vem. Então, a gente está reorganizando a casa para receber o segundo filho. E o Thales é muito novo, né? Ele está com 1 ano e 4 meses. E a gente está fazendo a transição dos quartos. Como eu já tenho um quarto de bebê pronto, eu falei, eu não vou mexer, vou passar o Thales para um quarto novo e deixar o quarto que já está pronto para o bebê que vai chegar. Então, eu fiz uma reforma em outro quarto, transformei ele para o Thales passar para esse quarto e com uma certa preocupação de ser com uma certa antecedência, para não ficar assim, no mês que o segundo chegar, eu já arrancar ele do quarto e passar para o outro. Então, a gente fez uma reforma rápida para conseguir adaptar ele no segundo quarto, ele não se sentir expulso do outro e se adaptar. Mas, todos os conhecidos e amigos que eu conversei, inclusive pediatra, na opinião deles, achavam ele muito novo para ele passar por uma cama, mesmo que fosse uma cama baixa. Todas as pessoas que eu pude dividir opinião, enfim, falaram: não, eu só passei meu filho depois dos 2 anos para a cama, ele é muito novinho, enfim. E eu não queria comprar outro berço, mas tinha essa possibilidade, mas eu falei: nossa, daqui um dia já tá rapazinho, queria tanto pôr ele já numa cama, né? Eu tô tirando ele de um berço, aí eu vou pôr outro berço. Mas aí a personalidade dele também contribuiu, que ele é independente, ele gosta de coisa nova, enfim.
Então, eu senti uma segurança, mas se eu fosse pelas experiências das pessoas próximas a mim, inclusive minha cunhada, que já tem 2 filhos, meus amigos, eu não teria passado ele para o berço, porque isso teria me gerado uma insegurança mesmo. Será que eu não estou sendo Para precipitada? caminho. Enfim, para caminha. Mas aí eu senti uma segurança, né? Acho que é muita coisa, né? A personalidade dele, a gente estuda, né? Psicanálise para tentar Para dar analisar o conta de fazer contexto, diferente, gente. Para dar conta de para dar enfrentar. Porque conta. quando todo o seu meio fala que você tem que fazer de um jeito e você faz diferente, gente, não é fácil. É muito fácil a gente escutar essa história, mas quando a gente está no meio da nossa família, dos nossos amigos, e eles falam, faz de um jeito, e você não faz, é uma ofensa, é um tapa na cara, né? E de uma certa forma, todo mundo Tem que fica sustentar, torcendo né? para você se dar mal, para você se dar mal, para eles ficarem certos. Tá vendo? Eu te falei, ainda tem isso. Núbia falou alguma coisa? Não sei quem. Eu falei assim, que não é fácil somente discordar, agir diferente do recomendado, como também sustentar quando você age, né? É. E ser diferente daquilo que o outro te propõe é ameaçador. Isso não é pouca coisa, ainda mais com relação à criação de filhos. Então, ela, na verdade, correu um risco muito grande, né? A grande questão é a psicanálise ajuda ela a sustentar isso e o marido dela, que é um grande companheiro, e aí dá. Mas não é brincadeira, gente, não é pouca coisa. E aí, o que aconteceu? Qual foi o desastre, dona Alice? Não, aí eu passei, aí a gente deixou o quarto pronto. No primeiro dia a gente fez meio que uma inauguração no quarto, né? Abrimos a porta, mostramos para ele o quarto novo. E aí ele dormiu a primeira noite no quarto e amou. Nem lembro do outro quarto mais, não entra, nem entra mais para brincar, que antes ele entrava para brincar. Só quer ficar no quarto novo, ama a cama e é o único dos meus conhecidos e amigos que têm filhos da mesma idade, é o único que está em caminha, todos ainda estão no berço, mas foi tão natural que, assim, foi uma experiência minha, né, assim, da nossa família que deu certo e que foi leve. Não E aí você está foi uma falando coisa, foi natural, leve. né? Olha o que ela falou. Natural, sem forçação de barra, sem briga. É, Na verdade, então, a gente pode pensar assim, foi tão desmamal, porque ela desmamou muito bem toda a ideia de começar a fazer a reforma antes, de fazer a inauguração do quarto, entendeu? Dá uma valorização enorme. Olha só esse quarto maravilhoso. A maior parte da criança. E aí vem a questão de perder. O que está por detrás de tudo que eu pedi a Alice, que eu achei preciosa essas duas histórias, e aprendam a valorizar as pequenas coisas. Essas duas histórias, elas são imensas, imensas de repercussões para a vida toda de uma criança. Ele aprendeu a perder. Ao invés dele ficar olhando para o berço, eu quero meu berço, e brigando com o irmãozinho que tivesse no berço dele, que é o berço dele. Gente, ele saiu do imaginário quando os pais mostraram, nós estamos fazendo um quarto para você, e tudo isso faz a transição. Quer dizer, isso é tudo menos natural, entendeu? Não é natural, não. Aí, por que ela fala que é natural, né? Na verdade, é doucement, como a gente fala em francês, né, Alice? Doucement, que é lentamente, ou seja, gradualmente, ou seja, fazendo o desmame. Lembrando que doucement vem da palavra doce, suave, devagar. Então, gente, eu fiquei realizadíssima com a minha analisante, mamãe que deu conta. Isso é ser psi, escutar a psicanálise aqui na aula e fazer valer na vida. Então, fiquem aí com essa preciosidade dessas duas histórias que a gente pode levar para muitos outros aspectos da nossa vida. E até a próxima. Gente,
eu não vou ver vocês mais no mês de fevereiro. Nós vamos nos encontrar na primeira terça de março, que é, olha para mim, Belém, é dia 4 de março. Então, isso depois eu reponho, mas a gente vai ter, enquanto eu estiver fora, É 5 de março, 5 de terça-feira. março, nosso retorno, depois do Carnaval em Veneza, gente, que eu vou aproveitar, eu tenho que falar que vou, é claro que eu vou, né, gente? Eu vou fazer imersão científica, mas ninguém é de ferro, porque eu vou para o Carnaval, eu vou, entendeu? E volto cheia de gás para vocês. Então, até março, e vão assistindo os capítulos da dopamina, fazendo anotações, aproveitando ao máximo. E até a volta para todos vocês. Beijo, até a volta. Tchau. Até. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Rejane. Obrigada. Obrigada.